uma coisa pra mim. Oi, Bruno. Tudo bom? Mais? 3, 2, 1, teste 3. Olá! A equipe de reportagem da agência GBC segue acompanhando as atualizações da tragédia familiar que aconteceu em um condomínio de luxo da zona sul de Porto Alegre. Um empresário de Canoas, de acordo com a polícia, matou a esposa, o filho adolescente, a mãe e a sogra a tiros e logo em seguida se suicidou também usando uma espingarda. Os corpos foram encontrados por uma familiar da esposa do empresário por volta das 7h30 da manhã. Ela acordou com os disparos, viu os corpos, um em cada cômodo da residência, ou seja, a esposa estava no quarto, o filho estava em outro quarto e a sogra e a mãe do empresário dividiam o mesmo espaço, o mesmo quarto. A residência tem 3 pavimentos. Essa familiar viu os corpos e imediatamente chamou o zelador desse condomínio que fica no Morro Santa Teresa, na zona sul de Porto Alegre. Atônito, ele ligou para o 190. A primeira guarnição a chegar no local é do 1º Batalhão de Polícia Militar. O comandante, o tenente-coronel Eduardo Michel, conta detalhes da cena que os policiais encontraram por lá. As pessoas foram mortas nos cômodos em que se encontravam dormindo. Então, quando o zelador ouviu os disparos, ligou para o 190, próximo das 8 horas da manhã, e a brigada veio prontamente ao local, foi recebida pelo funcionário do condomínio e se deparou com uma cena de crime. Uma ocorrência muito desagradável, né? Uma família inteira morta por razões ainda não esclarecidas e difícil, um cenário complicado. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, que de forma oficial não está identificando as vítimas. Porém, familiares foram na cena do crime, a gente conversou com alguns no local e apuramos que as vítimas são as seguintes. O empresário Otávio Driemeyer Júnior, de 44 anos, a esposa Lisandra Lazarete Driemeyer, de 45,
O filho Enzo Lazarete Driemeyer, de 14, a mãe de Otávio Delci Driemeyer, de 79 anos, e a mãe de Lisandra, que é sogra do autor, Geraldina Lazarete, de 81 anos. O delegado Rodrigo Poman Garcia, titular da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre, está investigando o caso. Ele já escutou de forma preliminar a parente da Lisandra Lazarete, que encontrou os corpos na residência. Inicialmente, ela disse que desconhecia a presença das 2 espingardas encontradas pela polícia no imóvel. Porém, os investigadores já avançaram na apuração e descobriram que as 2 armas pertenciam ao sogro do empresário. Essas armas ficaram de posse dele após esse idoso ter vindo a óbito no último final de semana. O idoso estava nesses últimos dias com a família na Zona Sul de Porto Alegre, sendo acompanhado, já que vinha de um tratamento médico, não resistiu e veio a óbito no último final de semana. Eu conversei com o delegado Poman e ele dá mais detalhes dessa investigação. O zelador ele tomou ciência de que havia ocorrido a partir de um familiar que ainda estava na residência. E aí essa pessoa que trabalha aqui, o zelador, ele fez contato com a polícia militar, que fez contato com a polícia, né, com todas as forças, e aí nós viemos, né, atender esse local. Uma vítima, então, sobreviveu, né? Sim, na realidade não dá nem para considerar como vítima, tá? Porque ela não teve nenhum ato de perseguição contra ela. Ela estava na casa, né? Mas ela não foi vítima do ato. Ela estava na residência, o autor ele não procurou ela, né, para cometer o mesmo crime que ele cometeu com os outros familiares. Ela escutou os disparos? Escutou os disparos, era por volta das 7h30 da manhã, então ela se acordou com os disparos, né, e quando ela foi percorrer os quartos da família, ela começou a encontrar essa cena, né, das pessoas, enfim, executadas, mortas nos quartos. Aqui na frente o pessoal falou que cada vítima estava em um quarto, né? Ele matou as vítimas dormindo, você acredita nisso ou ainda não tem como confirmar? Ao que tudo indica, as vítimas estavam dormindo, tá? 2 delas estavam no mesmo quarto, tá? Que era a mãe e a sogra estavam dormindo no mesmo quarto. O filho estava dormindo no quarto dele e ele estava dormindo com a esposa, e a esposa foi uma das vítimas. Ainda, claro, muito cedo ainda. Agora a investigação avança para escutar ali os familiares, as pessoas próximas, para entender o que levou ele a fazer isso, né? Informalmente a gente já colheu algumas informações junto aos familiares que estavam na residência agora, e nós vamos ver agora na próxima semana, né? Esperar esse período agora, que é o período para a família enterrar, enfim, essas questões todas. E aí, a partir da próxima semana, a gente deve ouvi-los formalmente. As armas eram dele? Em princípio, pela fala dessa pessoa que morava na residência, ela nunca teria ela não presenciou em nenhum momento armas na residência, não tinha visto. Em especial, aquelas armas longas, né? Você viu aí a entrevista com o delegado Rodrigo Poman Garcia, que está investigando o caso. A gente tentou atualizar mais fatos com ele ao longo da tarde, mas, claro, é um crime chocante, aterrorizante. São 5 mortes. E ele, claro, tá corrido com outras demandas da 4ª DHPP de Porto Alegre, mas ele também já deu algumas outras pílulas de como a investigação vai avançar. Um dos fatos é que familiares e pessoas próximas ao empresário disseram que ele vinha enfrentando uma crise financeira, tinha uma grande dívida para pagar e isso vinha, de certa forma, atordoando ele. Agora, a polícia vai pedir para o judiciário para que o Instituto Geral de Perícias consiga manusear os aparelhos. Outro fator também que o delegado acredita é que o empresário tenha premeditado o crime. A suspeita é que ele tenha dopado as vítimas.
já que a tia da esposa que encontrou os corpos disse que ela tomou um remédio que ele deu ontem à noite, mas o remédio, de certa forma, não tinha pegado nela, por isso ela não conseguiu dormir e acordou quando escutou os disparos hoje pela manhã. O crime foi por volta das 7h30 da manhã nesse condomínio. Inicialmente, os vizinhos, de acordo com a polícia, não se atentaram ao barulho dos disparos, porque o condomínio ele divide uma área de luxo, uma zona nobre da zona sul do Morro Santa Teresa, com uma área já que está em conflito de guerra de facções. Aquela região ali da Vila Cruzeiro, que já tem, de certa forma, um tiroteio intenso. Porto Alegre vem vivendo uma guerra de facções, por isso, inicialmente, os disparos não chamaram atenção. Chamaram atenção apenas dessa mulher que encontrou aí os familiares mortos. Então, por isso que a polícia acredita, por causa do remédio, que ele tenha premeditado e dopado as vítimas. Todos, de acordo com a análise preliminar do delegado, foram mortos enquanto dormiam. Pelo menos a esposa e o filho foram alvejados com tiros no rosto, de acordo com informações preliminares do Instituto Geral de Perícias. Porém, agora, o delegado também espera um laudo mais aprofundado do IGP para aí sim, de fato, ter certeza se as vítimas foram ou não dopadas. Durante a tarde, a gente foi na empresa que fica na rua Rio dos Sinos, no bairro Harmonia, em Canoas, que era de propriedade do Otávio. Por lá, logo quando a gente chegou, tinha bastante gente na frente da empresa, todos eles assustados, consternados com o que tinha acontecido pela manhã. A empresa é a Abastesul Alimentos, que distribui alimentos para prefeituras, supermercados, enfim, diversas áreas. Ele também era proprietário de uma ferragem em Porto Alegre. A gente tentou conversar com funcionários, com familiares que estavam na empresa no momento em que a reportagem foi, mas imediatamente um encarregado pediu que todo mundo entrasse para não conversar com a empresa. Com a imprensa, todos estão muito assustados com o que aconteceu. Eu conversei com uma ex-funcionária rapidamente que disse que o Otávio era um homem maravilhoso, que ela estava assustada com o que tinha acontecido e que ela também não conseguia entender quais motivos o levaram a tomar tamanha atitude. Ela contou que trabalhou por anos na cozinha da empresa e que o Otávio era uma ótima pessoa. Inclusive, quando o marido dela teve um problema de doença, ele foi lá e tirou do bolso dele, sem cobrar nada, depois o dinheiro para o tratamento. A gente continua acompanhando detalhe por detalhe desse caso que assustou a comunidade gaúcha, a comunidade de Porto Alegre, a comunidade de Canoas, pela relação que o Otávio, que a família tinha com a cidade e também, claro, com todo o estado, um crime de repercussão nacional. A gente continua acompanhando e todos os detalhes você confere em agenciagbc.com. Tchau, pessoal!